Gente, então hoje eu quero falar quando nós ainda somos crianças em determinadas áreas da nossa vida. Quando a gente faz uma constelação, quando a gente é constelado e os representantes se colocam num campo maior, onde de fato é mostrado onde a nossa alma se encontra, né? Então, muitas vezes a gente fala, puxa, eu não arrumo nenhum namorado, só arrumo pessoas que são casadas, que estão indisponíveis, ou que ficam comigo 3 meses e depois vão embora, e eu não sei por que isso acontece. Então, a gente ou se culpa, né? Então, qual é sempre a nossa sensação? De que tem algum problema comigo, ou eu sou vítima de alguma coisa que tem alguém contra mim, não é possível. E quando a gente mostra nas constelações, onde realmente a nossa alma está, a gente vê que a alma muitas vezes está no mundo dos mortos, com o avô que morreu cedo, que você não conheceu, mas que seu pai ou sua mãe eles sofreram muito porque eram crianças e os pais morreram e eles se sentiram desamparados, se sentiram ainda como uma criança traumatizada. E esses pais, essas crianças cresceram, porém a alma ficou naquele trauma, naquele jeito infantil ainda de olhar para a morte, né? Então, muitas pessoas ainda olham a vida de forma infantil por causa do medo da morte, ou por causa do trauma da morte. Então, vivem uma vida pela metade, não vivem uma vida intensamente, não vivem uma vida com profundidade, não vivem uma vida com realização, com alegria, com tesão mesmo, né? Com força, com energia. Por quê? Porque estão ainda numa morte que nem ela conheceu. Então, se um campo de uma família tem um trauma nesse sentido, muitas pessoas não crescem. Então, elas não se relacionam sexualmente, elas não se relacionam afetivamente, porque elas estão no mundo dos mortos. E as pessoas que estão no mundo dos mortos, né, que se é que existe morto, porque a gente sabe que não existe, eu só falo isso como uma forma de falar, mas a pessoa que ainda não compreende a dinâmica dessa vida, dessa existência, e não toma essa vida como um espírito maduro, né, que fala, puxa, eu vou fazer o melhor com esse presente que eu recebi. Não, a gente fica se apegando a pequenas coisinhas, né? Então a gente vê pessoas que não se responsabilizam, e principalmente agora eu vou começar a falar do dinheiro. As crianças, elas não sabem lidar com o dinheiro. As crianças não sabem lidar com a responsabilidade de repente, ter uma empresa e não saber os riscos que essa empresa tem, né? Então, uma pessoa às vezes abre uma empresa e ela está tão empolgada com o que ela quer fazer, mas ela não é pé no chão, no sentido de ela precisa dessa empolgação para a criatividade, para o futuro dela, mas ela também precisa ter conhecimento do que é importante para você cumprir como um empresário, né? Outras pessoas ainda nem sabem que elas precisam, de alguma forma, manifestar a parte financeira na própria vida. Então, tem pessoas que nunca trabalharam, porque elas acham que elas ainda são crianças e que alguém tem que dar algo para elas. Só crianças pensam assim. Crianças, eu digo espiritualmente falando, ou seja, sempre alguém vai me sustentar ou alguém vai fazer algo por mim, porque eu mesma não faço algo por mim, né? Então, quando uma pessoa sabe que ela arriscou e de repente, né, abriu uma empresa e de repente passou por dificuldades e de repente quebrou e depois foi ser funcionário de novo e de repente abriu uma empresa de novo e de repente foi ser autônomo, e ela está na vida, olha quanto essa pessoa cresce, quanto essa pessoa cresceu, né? O Bert fala, uma pessoa que não sabe trocar financeiramente, que vive esmolando, me faz algo de graça, então vai numa instituição e pede algo de graça, vai não sei aonde e pede não sei o que de graça, acha que sempre alguém tem que dar algo para ela. Essas pessoas ainda não cresceram, elas não sabem o valor da conquista,
o valor de você crescer e falar, agora estou eu com as minhas próprias pernas. Então, estar com as nossas próprias pernas é sair deste estado infantil. Assim também é quando filhos que já são grandes ainda dependem dos pais, não só financeiramente, mas principalmente afetivamente. Então, um bebê precisa muito daquele pai e daquela mãe, ele precisa comer, ele precisa de amor, ele precisa de um monte de coisas. Depois, quando você vai crescendo, vai ficando adolescente, os seus interesses mudam. Então, você vai para fora e você quer ter amigos, quer ter namorado, quer ter um professor, quer ter uma profissão. E você vai crescendo até um momento que você não precisa mais dos seus pais. E esse precisar, gente, não é um precisar de interesse financeiro, mas é onde entra o equilíbrio do eu recebi muito, né? Os meus pais fizeram muito por mim e agora eu posso fazer a parte que os meus pais fizeram por mim. Agora é a minha vez de fazer pelos outros o que eu recebi. E assim, uma criança cresce. Ela não fica sempre achando que quem é que vai dar. O pai e a mãe não dão mais. Seja amor, atenção, segurança, dinheiro, papai e a mamãe não dão mais. Depois de 21 anos, que a nossa alma está completamente desperta no nosso corpo, porque a gente demora todo esse tempo para encarnar, a gente acha que a gente encarna na hora que nasce, mas a gente demora 21 anos para realmente estar aqui. Depois dessa idade, uma pessoa começa um período muito importante da vida e nesse período ela precisa saber que agora ela tem que andar com as próprias pernas. E que andar com as próprias pernas significa despedir das outras fases e despedir das dependências. As dependências mudam quando a gente amadurece, porque elas não viram mais dependências, elas viram relações saudáveis, onde nós trocamos. O ser humano, para evoluir, precisa da troca, não da dependência. Né? Então, olha a diferença de você ser adulto, saber que existe uma troca e não uma dependência. Uma pessoa adulta, também espiritualmente falando, quando ela deixa de ser criança, ela para de arrumar relacionamentos onde elas são vítimas. Porque elas já começam a compreender que geralmente a vítima, e isso é uma frase bem importante que o Bert fala, né, o Bert Hellinger, que a vítima é o maior perpetrador que existe, né? Então, a gente vê que aquela pessoa que aparentemente é tão boazinha, tão, elas geralmente são os maiores manipuladores. Então, a gente tem que saber abrir os olhos e lidar com pessoas autênticas, pessoas de carne e osso, que acertam, que erram, que não são nem diabos, nem anjos, e que estão aqui na vida, né? Buscando, errando, acertando, pessoas reais, né? Então, as pessoas que se colocam em papéis santos ou em papéis diabólicos, essas pessoas, no fundo, não são reais, né? E elas querem impactar através do ego outras situações ou outras pessoas. Então, a gente também, quando a gente não é mais criança, a gente olha para tudo isso. E como disse Jesus, quem tem olhos, que veja. Só que quem é que quer ver, de fato, né? A maior parte de nós quer fazer de conta que vê, né? Ou fazer de conta que não vê, né? E é melhor assim, porque daí vem a parte mais importante de se viver, que é a parte das decisões. A maior parte das pessoas deixa os outros definirem as coisas por elas. Ah, mas eu sou infeliz porque minha mãe que insistiu para eu estudar medicina. E eu não gosto de medicina. Então, por que não disse não? Você pode ver que o adolescente, ele tem o não para os pais o tempo inteiro. E os pais acham ruim. Mas isso não é ruim, porque é através desse enfrentamento que ele vai para a vida. Quem conseguiu enfrentar os pais nesse sentido, consegue enfrentar ele mesmo, de falar, poxa, eu assumo, né? Porque de repente ele disse não para o pai, e mais para frente ele vê que o pai tinha razão, mas ele fala, agora eu sei a diferença do eu ouvir meu pai, eu ouvir a mim mesmo e eu experimentar a minha vida e assumir os riscos que as nossas decisões trazem. Então, isso é sair do estado de ser crianças. Uma pessoa que consegue decidir,
ela consegue assumir as próprias responsabilidades, porque, gente, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E esse preço não é que tem, vai ser um castigo. A gente tem que parar de achar isso. Não existe castigo, não existe nada na nossa vida que tenha acontecido que tenha sido ruim. Tudo foi para a nossa cura. Tudo o que acontece na nossa vida sempre é para a nossa cura. Então a constelação nos dá essa oportunidade da gente crescer, da gente evoluir, não da gente se tornar um ser rígido, chato, duro, mas da gente se tornar um ser de carne e osso, porque só através disso é que a gente pode realmente iluminar, que a gente pode crescer. Não fazer de conta que somos seres iluminados, né? E não fazer as coisas do dia a dia, né? Não assumir as próprias responsabilidades, manipular os outros, enfim. Então, são questões que a gente pode avaliar com sinceridade conosco próprios, né? E isso que vai fazer realmente a gente dar grandes saltos na nossa evolução, fazer a nossa vida realmente valer a pena.